paz do Senhor, meus queridos. Estamos aqui para fazer mais um vídeo aí, para postar no nosso canal. Eu quero começar aqui uma série de mensagens que nós vamos falar sobre salvação e libertação. Eu já tenho algumas coisas aí no canal, mas como estamos iniciando um ano novo, nós queremos colocar no canal um processo, porque a gente pensa que a salvação ela quem uma vez salvo para sempre. Nós precisamos entender que ela é um processo, que ela é um caminhar. Aceita-se Jesus e tem que se caminhar. A gente vem do mundo com muitos problemas, com muitas enfermidades no corpo e na alma, e precisa-se tratar parte por parte, né? Para que a gente possa viver o melhor que Deus tem para nós. Amém? Eu queria começar aqui com um texto que se encontra em Romanos 10. Lembrando, você que já faz parte do canal, na descrição de todos os nossos vídeos, eu tenho alguns vídeos que eu faço isso, vai estar um pequeno esboço desta mensagem, né? Um pequeno esboço daquilo que nós ministramos aqui. Amém? E o texto é de Romanos 10, eu quero ler a partir do versículo 8, é uma mensagem simples, mas nós vamos crescendo ela à medida que nós vamos postando os vídeos. Amém? Diz o seguinte: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quero fechar aqui com o versículo 17, que diz que de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amados, o que eu queria dentro dessas mensagens colocar para os irmãos? A salvação, ela é um processo simples. Nós é que complicamos. E isso não tem nada a ver se você faz parte de igreja A, de igreja B ou de igreja C. A salvação, ela é um processo pessoal, individual, que todos têm que ter com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o processo da salvação é, primeiro, crer com o coração que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e que Deus o ressuscitou dos mortos. Primeira coisa, nós precisamos acreditar com o nosso coração. Mas isso apenas não basta, porque muitas pessoas dizem: mas eu tenho Deus no coração. Isso só não é suficiente, porque o texto diz que com o coração se crê, mas com a boca se faz confissão para a salvação. O que é necessário? Confessar Jesus Cristo, Senhor da sua vida. Isso precisa ser entendido. Eu preciso crer com o coração e confessar Jesus, Senhor da minha vida, eu serei salvo. Você não precisa fazer nada mais além disso para ser salvo. Precisa se entender também, porque muitas das vezes nós achamos que filho de crente é crente. Não é, queridos, não é. Filho de crente, quando chegar à idade necessária, ele também precisa vir à frente da igreja e confessar Jesus como Senhor da sua vida.
Muitas das vezes nós negligenciamos isso e deixamos os nossos filhos que nasceram dentro da igreja e não o fazemos a vir até o Senhor e confessá-lo com a boca, porque no coração deles, nós como pais já implantamos essa verdade. Mas é o segundo passo, que é confessar com a boca, porque visto que com a boca se faz confissão, eles também precisam confessar. Esse processo é algo que tem que ser feito por todos aqueles que têm que se salvar. Não dá para dizer que uma pessoa é salva se ela não confessou Jesus diante dos homens. Jesus disse que aqueles que me confessarem diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai e dos anjos. Então é necessário eu confessar para o meu amigo, confessar para minha família, confessar na igreja. Eu preciso confessar Jesus. Esse é o processo da salvação. É lógico que existe um caminho, e nós vamos entrar aqui no caminho, porque depois da salvação tem um caminho de libertação que eu quero colocar para vocês, mas o primeiro passo aqui é salvação. Libertação é interessante, eu quero só dar aqui uma pincelada do que nós vamos falar. Quando Jesus Cristo ressuscita Lázaro, ali acontece algo interessante. O que é? Quando Jesus Cristo chama Lázaro para fora, a Bíblia diz que quando ele sai, ele estava envolto em lençóis, todo o seu corpo, da cabeça aos pés, estava envolto em lençóis. E aqui fica uma pergunta: o Deus que era poderoso para ressuscitar Lázaro, também não poderia já trazer ele de lá, tirado esses lençóis? Mas não era possível, não era isso que Deus queria fazer, queridos. Deus queria mostrar para nós o seguinte, porque o que foi que Jesus falou para os seus discípulos? Desatai-o, tire as amarras, porque trazer as pessoas até Cristo é papel de Deus. Convencer o homem do pecado é papel do Espírito Santo, mas tirar estas amarras é papel da igreja. A gente quer que as pessoas venham lá do mundo pronto, não estão prontos. Existe um processo de libertação, e este processo eu quero ministrar aqui, mas tudo começa com salvação. Não dá, queridos, não dá para fazer nada se a pessoa não aceitou a Cristo. Não dá. Eu não gosto nem mesmo quando uma pessoa cai endemoniada, de expulsar aquele demônio sem levar aquela pessoa a aceitar a Cristo. Por quê? Porque aquele demônio vai embora, mas se nós não preenchemos aquela pessoa com Cristo, ele volta e o estado daquela pessoa é 7 vezes pior. Ao invés de melhorar a situação, eu piorei. Por quê, queridos? Porque só dá para ter libertação através de Cristo. Então, quando uma pessoa aceita Cristo, aí você expulsa os demônios, você tira os pecados, porque isso é papel da igreja. Desatar as amarras é papel da igreja. Salvação é um processo, queridos, e isso precisa ser entendido, precisa ser compreendido. A gente complica demais, a gente joga muitas pessoas no inferno por causa disso, por causa daquilo outro, porque você está assim, porque você está outro, porque você é divorciado, porque você é isso. Queridos, nós esquecemos de pregar salvação, de falar: olha, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você. Você crê nisso? Venha cá confessar Jesus como Senhor da sua vida, porque com o coração se crê e com a boca se faz confissão. Às vezes a gente para de confessar, achamos que só bastou o primeiro dia. Não, temos que confessar Jesus em todo o tempo, em todo o tempo. Aqui vai uma outra coisa que eu quero colocar para você. Qual é a importância do processo da salvação? Se nós entendermos o poder do sangue de Cristo, a Bíblia fala que o sangue de Cristo, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, o seu sangue vem e nos perdoa. E perdão tem algo a ver com o nosso passado.
Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, naquele momento o sangue de Cristo vem e nos perdoa tudo aquilo que nós cometemos de erro no nosso passado. Nós vamos viver uma nova vida, nós vamos viver uma nova situação. Mas aí você pode me falar que mesmo agora em Cristo a gente peca, porque se Deus fala que a gente é pecadores, nós dizemos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso, porque Ele diz que nós temos pecado. Então nós pecamos, continuamos pecando. Então é possível que mesmo dentro da igreja, a gente, por um erro de percurso, por um vacilo, cometeu um pecado. E o que vai acontecer? A Bíblia diz também que se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo, que é o nosso advogado, intercede por nós, e Ele vem e limpa os nossos pecados. Isso tem a ver o quê? Tem a ver com o nosso presente, com aquilo que nós fazemos agora. O nosso advogado está lá intercedendo, pedindo para nós sermos limpos. E tem uma outra coisa que o sangue tem poder de fazer. A Bíblia diz que nós fomos justificados pelo sangue. E justificado quer dizer o quê? Que para o pecador tinha um salário. Qual era o salário? O salário do pecado é a morte. Todos nós estávamos condenados, mas por causa do sangue nós fomos justificados, nos tornamos justos diante de Deus. E aí eu digo para você, o sangue de Cristo tem poder de cobrir os meus pecados do passado, do presente e do futuro, porque agora através da cruz eu sou santo em Cristo Jesus. Mas você poderia me dizer, então eu tenho permissão para pecar, porque se até aquilo que eu vou fazer já está coberto, então eu tenho permissão para pecar. Mas eu vou dizer uma coisa para você: você que aceitou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, reconhece o seu sacrifício e quer honrar e amá-lo, você não vai viver pecando. É aqui que o processo da salvação tem que funcionar. Por que, amados? Porque a gente não vive mais pecando, porque amamos ao nosso Senhor. Por que eu não vou adulterar? Porque eu amo o meu Senhor. Por que eu não vou mentir? Porque eu amo o meu Senhor. Por que eu não vou falhar? Porque eu amo o meu Senhor. Eu vou lutar todo dia, para não pecar, para não falhar. Este é o processo de salvação. A Bíblia diz que, o Senhor diz que bem-aventurado quando Ele voltar e encontrar os teus servos fazendo aquilo que Ele mandou. E a gente luta para não pecar. Não é, porque o pecado foi resolvido na cruz. O pecado foi resolvido lá na cruz. Mas por que eu não vou errar? Porque eu amo Jesus. E por amá-lo, eu não vou pecar. É diferente do que acontecia no Antigo Testamento, quando uma pessoa pecava, trazia um animal diante do sacerdote, colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, se identificava com aquele animal e transferia os seus pecados para ele. É como se fosse o pecado dele, aquele animal era sacrificado e a pessoa era purificada toda vez que errava. Jesus Cristo veio uma vez, e fez isso por nós. E agora nós temos que andar de uma forma diferente. O que eu chamo isso? Santidade, santificação. Sabe por que eu não vou pecar? Porque eu quero santificar a minha vida ao Senhor. Salvação é um processo, santidade é outro processo. A salvação vem e me limpa, mas permanecer limpo é coisa minha. Eu não posso voltar e me lamear no lamaçal que Deus me tirou. Eu não posso voltar e me sujar no lamaçal que Deus me tirou. Eu preciso andar em santidade. Por quê? Porque eu estou no mundo, só que eu não faço parte do mundo. Eu vivo cercado pelo mundo, mas o mundo não vai me tocar. Certa feita eu vi algo que eu li que eu achei interessante. Eu não sei quem foi que disse, nem me lembro o livro. Mas nós estamos no mundo, querido. O mundo jaz no maligno. E a pessoa disse que eu não posso impedir que as aves
voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que elas façam ninho sobre a minha cabeça. Em outras palavras, eu não posso impedir que o pecado me cerque, esteja à minha volta, mas eu posso impedir que ele me domine, que ele tenha poder sobre a minha vida. Isso é caminhar em santidade. Não dá para dar desculpa que a carne é fraca, mas como disse um certo pregador, mas o pecado não é vitamina. Não dá para dizer que você não conseguiu suportar, querido, amado. Se você ama o teu Senhor, você não vai pecar por amor. Você vai querer levar uma vida santa. O processo de salvação caminha por aqui. Nós vamos entrar num outro assunto, que é quebrando as alianças, tirando as amarras. Eu quero ver se na semana que vem eu já posto esse vídeo, né? Eu vou postar um por semana a respeito de salvação e libertação, né? E hoje eu quero que você entenda isso. A salvação, ela é um processo simples, não depende de igreja. A chave do reino de Deus não está na igreja A nem na igreja B. A chave está na mão de Jesus. Sou salvo por Cristo, não por igrejas. Só que individualmente eu preciso levar uma vida santa. Eu preciso caminhar numa vida santa. Eu preciso andar numa vida santa. Tem que parar de dar desculpas para o pecado, de dar desculpas para o erro, de aceitar pecados, de entender pecados. Amados, nós temos que falar a verdade para as pessoas. Jesus Cristo veio, você está salvo, mas pare de pecar, porque senão você vai para o inferno, porque senão você vai para a condenação, porque Ele te lavou e não é certo você se sujar de novo, dar mau exemplo de novo. Queridos, que você possa entender isso, compreender isso. Se você cair, Deus te levanta. Se você não estiver suportando, Ele te ajuda. Mas você tem que compreender que a salvação é um processo. Crer com o coração, confessa com os lábios, e aí você vai caminhar numa vida santa diante de Deus. Amém? Que esta palavra possa aí te edificar. Semana que vem eu quero ver, talvez na terça ou quarta-feira eu já posto o segundo vídeo, e nós queremos falar sobre alianças que nós tivemos com as trevas quando ainda éramos do mundo, quando ainda estávamos no mundo, e nós precisamos renunciá-las, precisamos quebrá-las, né? O apóstolo Paulo falou para Timóteo, para que a igreja possa se desprender dos laços do diabo. Nós vamos falar desses laços, para que você se desprenda e possa viver uma vida melhor para Cristo. Quer viver uma vida abençoada? Quer viver uma vida onde o Senhor vai te abençoar? Se desprenda dos laços, se desprenda, né? Porque nós temos que correr para o alvo, né? A carreira que nos está proposta, e para o alvo que é Cristo. Só que se nós estivermos amarrados com as trevas, nós não vamos conseguir chegar rapidamente àquilo que nós queremos receber de Deus. Amém? Mas isso fica para o próximo vídeo que nós vamos estar ministrando, que você possa aí curtir este vídeo, crer na tua salvação. A salvação é por fé, queridos, é por fé. Ou você, como diz o texto que nós lemos, né? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem que acreditar que você está salvo, crer no teu coração. Cristo morreu na cruz do Calvário por mim, e Deus o ressuscitou entre os mortos, e todo aquele que nele crê é salvo. Eu creio nele, eu confio nele, eu o confesso. Para quem me perguntar, eu pertenço a Jesus Cristo, já confessei, vou confessar e continuo confessando: Jesus é Senhor da minha vida. Então eu estou salvo em Cristo Jesus. Isso é uma verdade. Isto é uma verdade e não pode ser tirado de você. Amém? A maior intenção do diabo é tentar colocar dúvida. Ele tentou com Jesus: se tu és o Filho de Deus. 3 vezes: se tu és o Filho de Deus. Jesus sabia quem ele era. Nós perdemos a nossa salvação quando nós deixamos de crer, de acreditar. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.
Compartilhe aí o vídeo, que você possa dar o seu like, comente, creia na tua salvação, em nome do Senhor Jesus.